Muito boa tarde, muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. A gente não sabe a hora que você está É ouvindo verdade. ou assistindo isso aqui. Eu sou o Léo Habib Eu sou o Rodrigo Rosa. e esse é o Sports Talks Podcast. Cara, muito englesado, né, cara? Muito bom isso. E o nosso terceiro episódio, sobre o que a gente vai falar hoje, Rodrigo? É sempre decisão, né? Cara, vocês, para quem acompanhou os primeiros episódios, a gente está falando um pouquinho sobre os nossos treinamentos, né, sobre os aspectos psicológicos, lesão, não lesão, recuperação, e como que isso influencia no planejamento. Rodrigo, hoje a gente estava conversando aqui antes de entrar, e eu acho que o mais legal dessa história é a gente conseguir falar sobre aquilo que a gente está passando, para aquilo que a gente está sentindo, e fica muito mais, né, real, fica muito mais fidedigno tudo aquilo que a gente está passando e não apenas a gente ficar relatando aqui o que é a ciência, o que a literatura fala sobre um determinado assunto. Então, como é um bate-papo, como é uma conversa sobre qual é a nossa perspectiva em relação a treinos, em relação à dieta, a gente nem falou muito, né, sobre essa parte de dietas e essa parte de treinamento, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque agora Rodrigo já está liberado para treinar. É isso mesmo? Entre aspas, né? Não, Hã? não. 100% não, 100% não. O que eu posso fazer agora, ainda não posso correr, né? Atividade de impacto, mas posso voltar a fazer atividade física, me liberou na sexta. Aí eu tenho que fazer 10 sessões de fisioterapia, aí progredindo aos pouquinhos, né? Aí, mas pelo menos já voltei para musculação, já foi um alívio voltar a treinar e vou incluindo a bike indoor aos pouquinhos, só para não perder 100% o condicionamento, né? Por favor. Eu só voltei hoje, né? Acho que você Pra... sabe disso. Caramba! Eu fiquei. No último episódio, eu tinha acabado de sair do módulo técnico do judô, tô fazendo, né, todo o processo para preta. E eu fiquei sábado e domingo lá, né, caindo, que é isso que a gente mais faz no judô. E, porra, tava todo dolorido, cheio de marca roxa, cheio de hematoma. E semana passada eu acabei não treinando nada, porque quando eu saí de lá, o braço ainda estava doendo muito, né? O cotovelo ainda estava doendo muito. E aí eu resolvi finalmente seguir as orientações médicas, que é, cara, segura a onda, né, fica aí um tempinho sem treinar. Só que eu acho que eu obedeci demais, porque eu falei, beleza, também não vou treinar não vou nem fazer a parte de aeróbico e tal. E aí fiquei mais na minha, né? Fiquei estudando mais, fiquei fazendo outras coisas. E hoje, não, hoje eu falei, não, tem que voltar, né? Porra, tem o Sports Talks, como assim? Como assim eu não vou falar que eu não treinei? Ontem já era para eu ter ido treinar, e, e aí hoje eu acordei lá minhas 5h20, saí 6 horas, ventando pra caramba, e treinei só membros inferiores. Fiz os abdominais maluco lá e aquela escada infernal. Léo, para você, tipo, o exercício, você inclui ele na rotina ou ele é a sua rotina? Tipo, você sente falta se você não fizer? Cara, então, eu confesso que na semana passada eu realmente estava cansado, né? E não era cansaço físico e cansaço, essa parte mais de estar dolorido, sabe? Eu Uhum, realmente estava uhum. dolorido, o braço, eu estava sentindo muito o cotovelo, não estava conseguindo esticar, então isso me deu uma desanimada para treinar. Só que, curiosamente, eu comecei a perceber que, pô, cara, a minha rotina não estava legal, né? Uhum. É ótimo você acordar. Eu cheguei a colocar o despertador algumas vezes. É ótimo você acordar um pouco mais tarde, dormir um pouco mais. Mas aí eu comecei a sentir que, curiosamente, eu estava com mais sono. Eu estava mais cansado ainda. Eu sentia mais cansaço.
E eu falei, porra, mas eu tô descansando, né? Será que é essa porra por causa da lesão? E, e aí eu comecei a sentir muita falta de estar fazendo alguma coisa mais, né, mais física. Acabou que não rolou, e aí falei, não, dessa semana eu não passo, e eu já voltei. E assim, é incrível como é que. Cara, foi só um dia, foi só hoje. Eu já me senti mais bem disposto, né? Agora, no último ano, eu tinha incluído ele na minha rotina, eu tinha incluído o treino na minha rotina. Isso segunda, quarta e sextas. Foi muito bom conseguir incluir, e agora eu estou num outro processo, num processo além, né? Que é pelo menos 5 vezes. O ideal seriam 6, mas pelo menos 5 vezes. Só que aí acabou desanimando também, porque eu estava treinando jiu-jitsu segunda e sexta de manhã. E às vezes eu ainda ia de manhã, desculpa, vou reformular. Eu levantava 5h20, ia para academia 6, aí ficava lá de 6 às 7h30. Aí segundas e sextas, eu ainda voltava para o jiu-jitsu de 9 até as 10h30. E, Ah, cara, tá. Mas você emendava? não, voltava para casa. Ah, tá. Ah, E tá. aí comecei a, a ficar, a sentir muita falta disso, sabe? Ainda estou sentindo falta do jiu-jitsu, mas eu falei, cara, mas tem que dar uma, tem que dar uma parada, porque senão não vai melhorar, né? Mas pelo menos é por uma boa causa, né? Mas ainda tem aquela coisa do tudo ou nada, sabe? Acho que você teve Uhum. você teve essa percepção de tipo, não, beleza, posso treinar, então vou lá pelo menos fazer a musculação. Eu não, comigo não foi tão automático assim. É. Não, eu fiquei 2 semanas e foram, tipo assim, essa parte foi a mais complicada, realmente, de perder a rotina. Tanto que eu me coloquei como, porque a academia é mais flexível, né? A corrida normalmente eu vou mais de manhã. Aí eu coloquei que eu vou continuar acordando nos horários que eu acordava para ir correr, para não perder essa minha rotina, porque o dia inteiro muda, a minha produtividade aumenta muito mais, muito mais, muito mais. Uhum. E a alimentação? Então, esse também foi outro embate, isso é até uma coisa interessante para a gente falar, é que antes eu comia, tipo, por volta de 3.000 calorias para manter meu peso. Isso, para quem não entende, isso é bastante. Isso é bastante. Pô, pra cacete. Ó, as pessoas não precisam entender, é só pensar que né, eu tô com 80 a última vez que eu me pesei, fazendo a bioimpedância lá, com a doutora Cíntia. Beijo, doutora Cíntia! Mua! Né? Tava com 86,1, né, Uhum. e ali estava dando que o meu gasto basal, gasto basal não, é assim mesmo que fala? Isso é a tua TMB, taxa metabólica basal. Taxa metabólica basal, lindo, obrigado. Estava por volta de 1.800 quilocalorias por dia. Aham. Você comer, então, a minha dieta é baseada em 2.000, por volta de 2.000 calorias dia, porque a gente sabe que o basal, ok, né, a gente gasta isso, mas ainda tem os treinos, que a ideia é Exatamente. consumir um pouco Isso mais. aí. Então, Aham. para mim, com 85 quilos, a minha dieta tá com por volta de 2.000 calorias. A sua, 3.000, filho da mãe, Mas eu sou mais novo, aí você tem que pensar nisso. Pô, filho da eu mãe tava de correndo novo, 5 eu não 6 posso falar palavrão aqui. Mais Eu novo, tava mais correndo leve, 5 treina 6 mais, vezes. filho da Exatamente. Fora puta. musculação, tava nadando. Não vou falar nada. Tá. Não, eu já falei, mas 3.000 calorias. Fantástico. E Pra aí, se baixou manter. para quanto? Sei. Não, aí, tipo, na primeira semana eu fui para casa, né? Fui para Petrópolis, então já mudou completamente minha rotina. Porque aqui, eu moro em Juiz de Fora, para quem não sabe, eu faço tudo a pé, né? Eu tenho que ir para a faculdade a pé e é um deslocamento grande. Eu moro num condomínio que sobe bastante para chegar no meu prédio. E então, na primeira semana de bota, não tinha como eu me locomover em Juiz de Fora. Aí eu fui para Petrópolis. Então, eu fiquei, do nada, uma pessoa que fazia 10 treinos por semana passou a fazer nenhum, uma pessoa que vai e volta para o colégio andando, virando sedentário por completo.
E, tipo, a regulação de fome e saciedade, ela não regula tão rápido assim, né? Tem a distensão do estômago também, aguentar mais comida, dar o sinal de saciedade, né? Tudo isso influencia bastante. Então, na primeira semana, eu senti muito, tipo, senti muita diferença. A falta de exercício físico que regula o apetite, a motivação também regula demais, demais, demais. Você ter o exercício físico, você saber que tem que comer bem para treinar bem e se recuperar bem, isso modifica completamente a sua percepção com o alimento que você vai comer na próxima refeição ou nas próximas, seu planejamento alimentar. Então, isso me demandou uma disciplina, que na primeira semana eu não tive tanto, porque eu fui para casa sair da rotina, então não conseguia fazer minha comida igual eu sempre faço, etc. Aí somou ao uso do medicamento, que naturalmente já retém água, eu ganhei, acho que foram 5 quilos em uma semana. Agora eu já perdi. Em uma semana, aqui em Juiz de Fora, eu já perdi esses 5 quilos todos. Mas Pra você ter mas ideia. você sentiu mais fome? Mais fome não, mas eu praticamente comia a mesma coisa para uma pessoa sedentária, entendeu? Você pega uma pessoa com 10 treinos semanais, fora o deslocamento, né? Porque a gente chama de atividade física fora ao exercício, que seria essas caminhadas para deslocamento, Uhum. etc. O tempo que você fica em pé, um professor que dá aula. Então, isso conta pro gasto, né, calórico da pessoa. Então, aí uma pessoa que fazia isso, sedentário completo, comendo a mesma coisa, não tinha como dar diferente. Claro que a maior parte disso foi água, não é à toa que eu já consegui retomar meu peso. Mas Uhum. foi um embate. Eu cheguei aqui, a minha namorada estava comigo, né? Eu subi na balança, porque eu fiquei 10 dias sem me pesar. Caramba, caramba. Mas então, é o anti-inflamatório que retém líquido? É, é, é. O medicamento que eu estava tomando, né? Acho que tem Qual? corticoide também. Ah, corticoides. Não sei. Com remédio eu sou péssimo. O nome, não Não, faço ideia. eu também tomei anti-inflamatório e não sei se eu senti tanta diferença assim na retenção de líquido. Tem até que me pesar depois para ver como é que tá essa parte. Mas você falou de fome, né? Ok, que estava ali mais ou menos a mesma coisa, mas e vontade de comer? Não, Léo, eu acho que sim, tipo assim, eu tava buscando coisas mais prazerosas durante essa semana. Eu acho que o efeito de prazer, né, o efeito dopaminérgico do exercício fez falta. Então, realmente, eu percebi isso. Eu busquei mais coisas que não estavam comumente na minha dieta. E tem o fator ambiental também, né? O Calma aí, fator calma aí. ambiental influencia demais. Calma aí, calma aí. Tá bom, fator ambiental você vai falar depois, mas tipo o quê? Coisas mais prazerosas, tipo o quê? Açúcar, Eu quero detalhes sórdidos. Açúcar, açúcar, tá. exemplo, Você comeu eu aquele gosto colher de. de açúcar branco? Não, não, não. Pô, Exemplo, tem um chocolate da Hershey, que é um chocolate aerado. Não sei se você já comeu. não, Não, é muito bom, não muito bom. conheço, nunca vi. Recomendo. Aí, o meu pai sabe que eu gosto, o meu pai sabe que eu gosto, então estava em casa, né? Então ele comprava para mim quase todo dia era um chocolate daquele. Isso em Juiz de Fora nunca, nunca que acontece. Porra, um por dia, uma barra? Não, não, quase um, quase um, quase um. Mas é bastante, é bastante. Sim, imagino. Só isso? Não, mas, ô Léo, vou te falar, eu não sou muito de comer besteira, mas só que eu como demais, em quantidade. Eu tô falando de comida mesmo, no almoço, na janta, tanto que eu não faço lanches intermediários, assim, tipo, lanche da tarde, lanche da manhã eu não faço, café da manhã, almoço e janta. Quando eu faço alguma refeição para encaixar meu treino ali, aí eu acabo fazendo uma refeição intermediária. Mas a questão de comida, colocar no prato, ser mais compulsivo, eu senti muito isso essa semana. Tipo, repetir, às vezes, sem necessidade nenhuma. Uhum. Então, mas comportamentalmente eu até entendo, mas tem alguma Uhum. questão mais é, não é neuroquímica, mas fisiológica dessa questão do ou da lesão ou da alimentação Sim. e Da lesão, eu acredito que não. Eu acredito que não. Só se tem alguma coisa no fármaco, mas aí não é, eu não entendo dessa área, né?
Mas o exercício físico, ele estimula a saciedade, ele traz uma sensação anorexa pós-exercício, tanto que tem essa sigla, né? Que é a sensação pós-exercício e ela se alastra. Então, ter aquela... E o pior para mim é a rotina. Perder a rotina dos horários, de encaixar certinho. Porque às vezes dá vontade de comer, mas você tem um planejamento, você vai seguir. Mas sem planejamento e sem a rotina, já era. Então, o que você chama de rotina? Como é que era a sua rotina antes? Assim, mais rapidinho, tá? Sem muitos detalhes. Não, eu acordava de manhã, treinava, faculdade, aí então voltava, já esquece sabia o o que que ia comer. Desculpa. Esquece o que eu falei sobre sem os detalhes. Treinava quanto? De manhã? Não, aí depende. Tem a Mais planilha, ou né? menos. Tem a planilha. Mais ou menos. Por volta de... nos dias leves, assim, entre 8 e 10 quilômetros. Aí dias mais pesados, 10, 15, chegando a 20. Ali, tá leve, eu vou fazer 8, 10 quilômetros. No pesado, quanto? Aí depende, né? Tipo, os treinos mais próximos da competição. Chega a 15, 20. Chegou a 22, o mais longo. Isso de manhã. Os mais longos normalmente final de semana, né? Porque não dá para encaixar. Tá. Aí você voltava. Voltava, aí batia lá minha vitamina de sempre. Aí ia para faculdade. Ou então ia aula de inglês, algo do tipo. Entendi. E almoçava depois, tipo, nada fora do comum. Treinava de tarde de novo, não? Aí musculação, no dia de musculação, era treino duplo. E eu tava nadando ainda, Léo. Há um mês e meio atrás, eu tava nadando. Então, tava com uma rotina igual nosso amigo Thales de triatleta, quase. Olha aí, cara. Oh, que maravilha. Aí você imagina uma lesão nesse meio. Exatamente. E é um pouco sobre isso que eu queria trazer. Porque, assim, quando você desregula a rotina, eu entendo que rapidamente o cérebro entende que, tipo, opa, beleza, não temos mais essa intensidade toda, vamos tentar preencher com algumas coisas que são mais prazerosas, né, como você falou, principalmente quando não tem esse fator, como é que é, o anorexígeno Do exercício. do exercício. E automaticamente a gente também se vê com mais tempo. Você falou de, vou estudar, né? Eu lembro que no último episódio você falou um pouquinho sobre isso, que, tipo, vou estudar não sei o quê, vou ler um livro que eu... Mas não é a mesma coisa, né? Conseguiu? O quê? Conseguiu Manter a ler, rotina? estudar mais? Não, isso sim, isso sim. Não, isso com certeza. Nesse quesito foi produtivo. O tempo não foi perdido, vamos dizer assim. Mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Eu conseguiria fazer o que eu fiz se eu tivesse comprometido o exercício e aquilo também. Que aí que tá, né? É onde eu ia chegar sobre a questão de tempo. Que às vezes a gente tem a percepção de que o nosso dia é super corrido e mesmo quando sai o quê? Você treinava o quê? 2, 3 horas por dia? Umas 2 horas por dia. A gente já tem a percepção de que mesmo com mais 2 horas, a gente não tem o mesmo pique ou a mesma disposição para fazer tudo que a gente já fazia, né? Por quê? Como é que o Sêneca, né? O estoico Sêneca, a frase célebre do livro dele, da Brevidade da Vida, é essa, né? Que lembrar que vai morrer, né? Isso é importante porque o tempo é finito. Mas só que a gente não tem pouco tempo, a gente é pródigo, a gente gasta, e só quando chega lá no final que a gente lembra que vai chegar ao fim, né? E são momentos de falta do exercício, falta de um hábito que a gente tinha, que a gente começa a ver, caramba, realmente, aquilo me ajudava, ou realmente não era falta de tempo, porque agora eu tenho tempo e eu não estou fazendo. Não é por falta é falta de organização, falta de rotina. Uhum. Então, a organização, eu fico pensando muito, né, o quanto que... Na semana passada, também achei que eu estava muito pouco produtivo, né?
E nossa, eu sou muito desorganizado, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de parar e elencar, né? As tarefas que eu preciso fazer. Agenda, né? Exato. Eu acho que né, é mais do que agenda, é um planejamento, sabe? Hoje eu tenho exercitado muito sobre o que eu preciso fazer, porque é aquilo, quando está na tua agenda, eu falei assim, que não era, quando você falou da agenda, porque quando a gente considera que que a gente colocou alguma coisa na agenda, então já está bocado, é mais fácil você lidar com ela. Então, os pacientes, a academia, ou, sei lá, alguma coisa que você se predispôs a fazer e colocou lá, tipo, é importante a ponto de você não esquecer, né? O problema são as outras coisas que vão aparecendo e que eu tenho certeza que se você... Eu faço isso direto. Quando a gente coloca o tempo que aquilo vai durar, né, a gente sempre subestima, né? Eu sou tipo, sou excelente para fazer isso, né? Eu acho que uma saída para ir numa farmácia ou no mercado vai durar 20 minutos. Tipo, 20 minutos eu vou e volto. Às vezes eu acho que. Não, aqui é perto, mas eu não saí do mercado nem em 30 minutos ainda, sabe? E a gente comete esses erros em qualquer atividade que, pô, parei ali para sentar, para fazer alguma coisa. Sei lá, nem que seja pagar a conta, ou escrever um texto, ou gravar um vídeo, nossa, vai demorar muito mais tempo do que a gente acha. E esse é um dos problemas que eu acho que mais atrapalham, né, na organização, né? Vão surgindo esses incêndios, essas coisas que você vai fazer, que você precisa fazer, e cadê o tempo? Por isso que é tão importante ter agenda. Porque, tipo, você coloca na planilha lá, ou no seu, não sei, você usa a Google Agenda, você coloca os treinos. Eu vi aí uma vez esse quadro lindo atrás que você tinha ele todo preenchido, né? Mas aquele era dos treinos. Esse aqui já é de rotina, que eu quero retomar minha rotina. Aí não tem mais meus treinos, ali tem as metas que eu quero fazer para esse mês e para eu me manter engajado, né? Mas a minha agenda é... Cadê? A minha namorada me deu um planner, a Letícia, quero agradecer, porque esse planner salva a minha vida. Uhum. Aí tem os dias lá certinho, é um livro, né? Eu É tenho um ele aqui, journal. cadê? É um livro, é um livro. Aí ele tem certinho os dias aqui, isso aqui é um marcador do dia que tá. E ajuda demais, demais, porque às vezes você vai lá, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Cara, você sabe que você tem que fazer, mas se você não listar, talvez um vai passar desapercebido, ou no outro dia você vai acordar e não vai nem lembrar que tem que fazer aquilo. Uhum. Eu falo que é o meu depósito de tenquê. É, Exatamente. principalmente porque, cara, vira e mexe, né? Por exemplo, agora, eu estou conversando com você e automaticamente já me vêm as coisas que eu tinha que ter feito hoje e não fiz, né? E, pô, hoje foi até um dia bem intenso, assim. Foi cheio, né? Foram vários compromissos, foram vários pacientes. E eu não vou continuar conseguindo fazer, justamente porque tem alguns contatos, tem algumas coisas que eu preciso fazer que tem horário, né? Eu preciso fazer isso em horário comercial. Então, automaticamente, eu já penso, cara, tem que botar lá na minha lista de tarefas, né? No meu depósito de tem que, o que eu tenho que fazer amanhã e qual é o horário, né? Porque, tipo, já passou, né? A gente está gravando hoje numa terça-feira, e não pode passar da quarta? Não, não pode. Eu tenho que resolver isso no máximo até quinta-feira. E a tendência aqui é as coisas vão, né? Elas vão sendo Acumulando, vão jogando empurradas. para frente, né? Exatamente. E tudo tem um prazo. Só que eu estou falando isso, né? A gente saiu do exercício, da lesão, do retorno ao exercício, da organização do dia, de mais tempo, de alimentação, tudo para dizer, cara, eu fico pensando assim, eu acho que na semana passada, né, até por causa dessas questões que aconteceram de eu não estar fazendo exercício, de eu não estar mantendo uma rotina, eu arrisco dizer, tá?
que entre ontem e hoje eu já fiz mais coisas do que na semana passada inteira, né? Até essa coisa de ficar procrastinando o que eu preciso resolver, ela tipo, já me deixa muito mais ativo, né? Completamente diferente da semana passada. E eu preciso falar isso, eu preciso, né, colocar isso de uma maneira mais aberta, até para me deparar com essa, com o quanto que isso me atrapalha às vezes no dia a dia, né? Porque é uma questão de organização. Detalhe, eu nunca tive rotina. Eu sempre odiei rotina, né? E eu, porra, eu tenho 42, você é novinho aí, né? Eu fui militar durante 6 anos, e mesmo sendo O militar... ambiente não foi a falta, né? Não, então, no meu ambiente, cara, eu até tento falar lá para as pessoas, talvez na minha posição era mais difícil ter, ter uma rotina, porque eu não tinha equipe, era só eu. E essa que era a merda, né? Porque eu só estava sempre apagando incêndios. As pessoas que tinham equipe, elas conseguiam manter minimamente uma rotina. E eu não, né? E o mais curioso, né? Eu adorava não ter rotina. Eu sempre achei chato, né? Eu acho que a gente até tem essa ideia de que rotina é igual a monotonia, né? Que é essa coisa chata. E olha, esse último ano, né, tendo uma rotina um pouquinho mais premeditada, nossa, que conforto que dá, cara. É muito bom, assim, é muito bom conseguir fazer sempre as mesmas coisas nos mesmos dias e reservar, né, o extra, né, as outras coisas para quando você está de boa, né? Até porque é isso, você consegue fazer mais. Acho que essa é a sensação. Você consegue fazer mais. Isso é curioso. Você É a se... frase, disciplina é liberdade, né? Tipo Oh, assim, você ser disciplinado te permite a fazer as coisas que você quer. É eu, diferente do inverso, né? sim, eu tinha um... eu tenho diversas ideias e também coloco nesses... De vez em quando eu faço as anotações, né? E teve um livro que eu botei, né, que eu adoraria escrever, né, nesses últimos anos, né? Desde que eu me mudei para Petrópolis, eu tenho tido uma rotina um pouco maior. E aí eu coloquei o nome do livro de Disciplina para a Felicidade. Você falou de disciplina igual a liberdade, né? Verdade. É do Joko Williams. Eu... Exatamente. Mas existe também a disciplina para a felicidade. Então, Existe. existe. Infelizmente, não é nada inédito, né? Só que aí que tá. Quando que você começou a aprender essa questão de rotina? Ou quando que você descobriu que isso era bom? É curioso, porque se você... Igual, eu tenho alguns amigos, né, que convivem comigo desde o ensino médio, e se pegar o Rodrigo do ensino médio, o Rodrigo hoje é completamente diferente. Não gostava de estudar, tipo assim, nunca passei sufoco, assim, mas só que, pô, hoje eu gosto de estudar. É porque também eu estudo que eu gosto, né? Tipo, tem matérias e matérias também que eu não tenho a disciplina, a vontade, né, Uhum. de estudar. Mas ter isso como um hábito começou quando eu precisei passar para a faculdade. Porque no cursinho, no pré-vestibular, é você por você, e você só vai passar se você estudar, não adianta. E foi nessa época, mais ou menos, e eu comecei a consumir conteúdo sobre isso, né? Mas de quem? Léo, não foi. A maioria das. Igual, perguntam muito coisas de nutrição, de educação física. Por onde você começou? Não teve. Eu não sei. Tipo, eu fui pegando uma coisa, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e fui. Igual, YouTube. Eu sou apaixonado por YouTube. Não, então, mas Então, vi um vídeo. eu tinha entendido que você tinha começado a consumir conteúdo de rotina, de disciplina, não de Aham. nutrição ou atividade física. Não, então, eu só dei um exemplo. Tipo assim,
não foi um marco na minha vida, um livro que mudou a minha vida, igual, o primeiro livro que eu li na minha vida, querer ler, foi O Poder do Hábito. Olha que bizarro. Curioso. Eu com 18 anos. O primeiro livro que eu li foi O Poder do Hábito. Maneiro. Então, talvez foi aí que começou. Pode ser. Você aplicou? Mas eu não tenho um marco assim. Apliquei o hábitos angulares, o exercício, né? O exercício está falando agora. Os hábitos angulares, eu vejo, reflete na minha vida. O que seria o hábito angular, para quem não sabe? São hábitos que empurram outros hábitos positivos. O exercício, o exemplo que a gente acabou de dar, é perfeitamente um hábito angular. E a questão do gatilho, né? O gatilho te influencia o comportamento e você ou muda a rotina ou muda o gatilho. Perfeito, perfeito. Até hoje lembro desse livro. É um livro marcante, né? Sim, com certeza, é um clássico. Porque foi o primeiro. É um clássico, é curioso, né? Porque é um clássico, principalmente lá fora, ele fez muito sucesso, por isso que ele veio para cá, mas ele é um clássico que começou acho que levantar muito essa bola da parte mais científica, né? Eu não lembro de livros que falavam do hábito com essa vertente mais científica, citando estudos, falando como que isso era estudado e como que ele virou algo popular, né? Porque hoje ele é tido... Acho que eu até tenho ele aqui, o dedo do hábito. Eu li em PDF. Eu acho que não vou ficar procurando ele aqui. Mas ele trouxe muito essa noção e é muito legal. Eu posso estar falando uma besteira enorme, né? Mas eu acho que ele abriu essas portas. É tanto que o que eu mais gosto sobre hábitos, que é o Hábitos Atômicos, ele inclusive ele tem essa pegada menos científica, né? Ele cita menos estudos e fala é uma leitura um pouco mais fluida e menos técnica, que eu até prefiro. Agora, eu falei, você falou que não foi um livro, não foi um momento, não foi algo, mas você não sabe assim de onde veio essa ideia de, vou começar aqui porque eu vou fazer 2 faculdades juntas e vou começar e preciso começar a ser mais organizado, ou de repente até por causa dos treinos também. Foi mais ou menos a mesma coisa? Eu acredito que quando eu comecei a musculação também, no início eu queria aumentar a minha massa magra, tipo, ganhar músculo, né? Igual todo mundo que começa na academia. E para isso... Não, todo mundo... Vírgula. Né? Porque o gordinho aqui, o que vai falar? Tem que ir para academia, né, para emagrecer, né? Vamos lá ficar na esteira, aquelas esteiras dos infernos, porque é lá que se emagrece. O peso não é voltado para os gordinhos, né? Mas, tipo, ganhar massa que eu digo foi mais para uma mudança de composição corporal, vamos dizer assim, né? Tá. É o que todo mundo está buscando. Não, então, aí que tá. Eu fiz essa brincadeira porque hoje eu acho que esse vocabulário, esse conhecimento, ele é mais disseminado, né? Antigamente, não. Academia, porra, cara, vou fazer só esse parênteses aqui, antes de você falar sobre essa sua mudança, porque assim, cara, eu fui médico que com 14 anos falaram para os meus pais, não, você não pode, não, seu filho não pode fazer musculação porque senão ele não vai crescer. Falaram para mim já. Sabe, o problema é que eu sou muito mais velho, né? Eu não sei o que é pior, né? Porque como você é mais novo, não, eu acho teoricamente... que falar para mim foi pior. Nossa, meu sonho era ter tido o YouTube, ter tido acesso ao audiolivro. Mas volta aí, volta pro quando você começou a ter rotina e ser mais disciplinado. Então, eu acredito que a musculação traz muita disciplina, né? Porque Mas você quando? tem que estar ali constante. Não, isso foi com 18 anos, 17 anos. Foi quando... Foi tudo mais ou menos na mesma época, ir para vestibular e depender de estudar, não é só para passar, né? Não é só tipo, tira um 6, um 7 e você passa de ano. Não, você tem que entender a matéria, porque lá vão te cobrar no final, no Enem, no vestibular, seja qual for. E somada à musculação e tal, que foi dando essa disciplina. Então, o esporte foi moldando junto com a necessidade de estudar também. E assim foi caminhando. Foi uma coisa natural, Léo, foi um processo. Foi um processo. Você teve algum Mas foi no exemplo? final do ensino médio.
Oi? Desculpa, você teve algum exemplo? Não, não, não. Pais, Teve várias irmãos, coisas, igual, na musculação eu tive o Felipe, que me puxou para academia, ele falou, vamos começar a treinar, não sei quem o é Felipe? quê. O Felipe é um amigo que morava no mesmo condomínio que eu, bem mais velho que eu, por sinal. Bem mais velho não, mas mais velho que eu. E a gente jogava bola junto, ele me chamou para ir para academia. Eu sempre lembro isso com ele, que, tipo, você que me levou para academia, você que me levou para começar a praticar esporte. Porque antes eu só fazia esporte coletivo, né? Só não, porque no colégio eu fazia quase tudo. Mas só que vai passando, foi chegando no final do ensino médio, não tinha mais como continuar fazendo esporte coletivo. Isso depende das pessoas, depende do horário, depende do colégio, né? Para você continuar fazendo. Então a musculação foi uma válvula de escape nesse início. E depois só que entrou a corrida. Maneiro. Mas quando que você se apaixonou pela corrida e quando começou a entrar nessa rotina para Léo, competir? essa daí cabe um podcast. Essa daí cabe um podcast. Ah, vai ser o próximo. Porque, cara, eu fico pensando muito, né? Por que eu estou enchendo o saco com essa pergunta? Porque eu fico pensando muito sobre como que isso foi apresentado para mim, sabe? Olhando para trás, Aham. o quanto que eu, na escola, na escola não, até tentavam ter uma rotina, manter uma rotina, né? Mas eu fico pensando, assim, no meu dia a dia, assim, como os meus pais, como é, as pessoas da minha família, né, as pessoas do meu entorno, elas não tinham essa coisa de disciplina, Não tem, é. né? E se eu pensar até em relação à corrida, né, como eu sou mais velho, esse movimento de corridas, né, principalmente no Rio de Janeiro, nas grandes cidades, a gente só tinha São Silvestre, que era assim, 42 quilômetros. Beleza, faço essa porra, só faço 42 quilômetros se for de carro, e A São mesmo assim já Silvestre tem cansa. 15, tá? A São Não, Silvestre então, tem mas 15. na época não tinha. Era só 42. E tipo, Ah, tá. Porque já vou. todo mundo acha que é maratona. Exato. Mas tipo, porra, já era cansativo ver, assistir, 2 horas e pouco. Imagina correr aquela merda. Corrida de rua, sei lá, quando que começou a ficar famoso no aterro, né? Foram aquelas corridas lá que também começaram a ficar populares. É, onde eu morava, cara, ninguém corria. Ah, sabe? Para correr para quê? Né? Talvez uma pessoa meio que maluca, assim, você via correndo, que era uma pessoa mais velha, que passava correndo, mas, sei lá, era muito sem noção. Não existia esse culto, né, a, a atividade física, né, individual. Tinha, como Aham. você falou, o esporte coletivo, né? Que todas as escolas, o que que você faz? Futebol, handebol, basquete e vôlei, né? Por isso que a Felizmente. gente conseguia, né? Algumas, algumas medalhas nisso. Mas esses esportes individuais eram, nossa, muito, não eram tão estimulados. E mesmo assim, eu fico pensando lá atrás, cara, quem que de repente tentou me mostrar alguma coisa de rotina ou de disciplina e que podia ter feito um sentido, sabe, para mim e eu querer aquilo, né? Até porque os esportes que eu fiz, que eu fui pro competir assim de uma maneira séria, ou até mesmo as pessoas que eu tive contato que eram atletas, se até pensar popularmente futebol, era um clássico, aquela coisa do estereótipo do Neymar, do Romário, né? Que o Romário, Renato Gaúcho, que eram os caras que enchiam os cornos, né? Que eu acho que até durante muito tempo isso ainda permaneceu, curtiu, não gostava de treinar, enchia os cornos, chegava lá, fazia o que tinha que ser feito, gostava de pagode, gostava de sair, mulherada, vida boêmia, e isso era o que fazia parte, né, do, do estereótipo, ou do imaginário do que era ser um atleta. Essa coisa Uhum. do atleta ter disciplina, cara, eu acho que só veio um pouco depois ali com o Bernardinho, né, com tipo, ó, você tem que treinar, 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 né? É, por isso que eu estou curioso com essa coisa Aham. essa virada de chave, que eu acho que, como você é mais novo, eu acho que você já foi apresentado a esse tipo de mindset, né? E que era Uhum. completamente diferente da minha época. Da época, né? É. Não, e
Só falando do esporte, eu acho que o esporte também tá muito mais profissional hoje, né? Em todos os esportes, todas as modalidades. Sim. Todos. Você vê até esportes recentes, igual o esporte que eu não pratico, mas só que eu gosto de acompanhar, porque pela gama, assim, né? Que é o triatlon, o próprio CrossFit também, que evoluiu bastante, que agora o CrossFit já pode falar que é um esporte. E antes, tipo assim, era um negócio mais, tipo, um lifestyle mesmo, né? Não era um esporte. Hoje não, hoje é profissional, as pessoas vivem disso, e as mídias sociais ajudaram bastante nesse sentido, né? A entrar mais dinheiro e a pessoa conseguir viver do esporte. E você vivendo do esporte, você tem um nutricionista, você tem um preparador físico, você tem um apoio só não, né? Mas que você consegue se dedicar simplesmente ao treino e não outras áreas. Ter que trabalhar e ter uma rotina de atleta é complicado demais. E eu acho que por isso que criou mais essa disciplina dentro do esporte. Mas Léo, eu acredito que essa, essa parte, esse mindset, né, que você comentou de disciplina, eu acho que YouTube, Instagram, as pessoas de alta performance mostrando alta performance, que eu digo, não só a esportiva, né? Mas as pessoas com desempenho mostrando a rotina deles, assim, isso pode ter influenciado totalmente. Não, assim, Pelo eu não menos eu tenho, penso, eu não tenho uma dúvida. opinião, né? Ah, É, tá. eu fico pensando muito naquela. Eu acho que também eu posso estar falando uma besteira, né? Eu acho que é a lei de Moore, que fala do quanto que as informações e o poder de processamento de microchips, né? O quanto que isso dobra exponencialmente, vem dobrando exponencialmente desde que os microchips foram inventados, né? Eu acho que está vindo numa mesma pegada é, essa multiplicação de informação, isso vem progredindo exponencialmente, e isso começa desde lá do YouTube, né? Quanto mais as pessoas têm acesso a essas informações, mais elas são disseminadas. E aí, no esporte, eu fico Aham. pensando que antigamente existiam, né, essas coisas do tipo, vou fazer fisioterapia por nenhuma, que fisioterapia de recover, né? Para que isso, né? Isso não serve para nada. Preparador físico, tá de sacanagem, né? Isso não Não, existe. Para que exatamente. preparador físico? E conforme essa lei de Moore, né? Conforme o tempo vai passando, as informações elas vão aumentando exponencialmente, o acesso a essas informações, a essas questões técnicas, táticas, elas vão ficando mais acessíveis para todo mundo. E aí que tá. Uhum. Cara, se está acessível, né, todo mundo consegue evoluir até um determinado ponto. Perfeito. Perfeito, E aí, perfeito. se você, porra, hoje, né, você sabe que era muito engraçado, né? Eu lembro que, né, acho que depois você me fala quando que inventaram o teste de Cooper, né? Mas eu fico pensando que hoje, cara, é muito fácil. Porra, tem uma planilha, hoje no Google, só tu botar lá. Você bota, né, quanto que você está fazendo lá, os 12.400, e aí já sai mais ou menos um treino, tipo, pronto. Na verdade, tem mais do que isso, né? Você vê alguns aplicativos que eles ficam falando no teu ouvido quando que é para você acelerar, quando que é para você diminuir. Cara, isso é muito surreal, porque eu ficava pensando como é que eu ia medir, né? O primeiro device da Nike, que é o Nike Plus, né, que você botava um pedômetro vinha na sola. Tu não deve ter pego essa. Pô, era um aparelho que você botava na sola, que ele encaixava lá na sola, e você acoplava ele no iPod, e ele contava quantos passos você dava, Passos, né? e aí fazia ali uma medição. Hoje em dia, porra, tem essa porra pelo GPS. O Então, celular faz isso. é, celular, pô, GPS. É ridículo. E conforme essa evolução tecnológica foi acontecendo, porra, todo mundo hoje sabe fazer um treino, né? Todo mundo sabe onde evoluir, onde melhorar, como melhorar o treino. O problema beleza, você sabe fazer isso, né? Você tem como evoluir tecnicamente, taticamente,
mas ainda esbarramos na minha área linda e perfeita, que é o quanto que você evolui mentalmente. A gente já viu que algumas pessoas conseguem, beleza, conseguem ter a preparação mental um pouco mais forte, mas a gente já viu que mesmo essas pessoas que são de ponta, quando elas ultrapassam esse limite, né, as Olimpíadas de Tóquio foi um exemplo ótimo disso, de algumas pessoas falam, não, ó, não vou não quero, não quero competir não, por quê? Porque eu não estou bem. Não, como você não está bem? Porra, tu vai ganhar medalha. Não, não estou bem, não estou afim não, ó, beleza, tchau, tchau. Né? E eu acho que ainda temos alguns passos para evoluir nessa área, né? Pelo menos é isso que eu acredito. Não, e eu acredito que a função do profissional principal é personalizar aquilo que você quer para a rotina dele, né? Para o estilo de vida, para o contexto de vida, para a família que ele vive, porque às vezes a pessoa vê alguma coisa na internet ou algum amigo diz e aquilo assim, é surreal, né? Tipo, pro contexto de vida dela é impossível, impossível. E o profissional entra exatamente nesse momento, que é como vamos encaixar o seu objetivo na sua rotina. É simplesmente isso. Simplesmente isso. Mas não é mais fácil. Não, vem cá, mas não é mais fácil pegar uma dieta ali que já está impressa ali, dá não? Me dá uma Ou dieta aí. então, pô, ficar visualizando, vendo vídeo no YouTube, também é mais Ah, fácil. eu adoro os vídeos do YouTube, não fala mal deles, não. São muito bons. Vai, vença, né? Conquiste e fracasse como sempre. Não desista nunca. É Nossa, complicado. essa é a pior. Essa é a pior. Não, Ó, trabalha enquanto eles dormem esse é e tem ótimo. insônia, problema de saúde, aumenta sua pressão e diminui alguns anos de vida. É, fantástico. Ó, já vamos caminhando para nos despedir e a gente precisa falar. A gente tem um monte de lista, uma lista de assuntos, mas eu acho que o próximo a gente vai ter que falar sobre a sua jornada, de como começou a sua Pô, falar jornada na sobre corrida. mim. Hã? Mas posso falar, posso falar. Por favor, eu tô curioso para saber essa porra, porque, cara, ninguém decide fazer 42 quilômetros essa porra assim, vou fazer porque é legal. Não, não pode ser assim, né? Mas tem muita história boa, Léo. Com maratonista, o que mais tem é história boa. Um dia quando chegar ali nos 42 quilos, né, 52 quilos, aí de repente eu vou ter uma história dessa também, né? Eu vou só dividir ao meio, porque, pô, maratona não é algo de Deus, né, gente? Não é saudável. Não Mas pode. hoje é fácil, né? Tipo, o pessoal vê no Instagram, acha que fazer uma maratona é uma coisa tranquila. Eu também E acho. treinar para uma maratona. Porque um dia ali é tranquilo, mas o processo é Eu também achei. Um dia eu achei que era simples. Então, nos vemos na próxima semana. Léo Então é Habib, isso, Léo. valeu por hoje. Valeu, galera. Tchau, tchau.